Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso primeiro aulão de preparação para a FunSaúde, para o concurso da FunSaúde. Esse é um concurso muito esperado, é um concurso que traz aí um número bem expressivo de vagas, são 80 vagas para a categoria farmacêutica. É muito importante lembrarmos que vai valer a pena investir o tempo, investir o seu conhecimento, ocupando uma dessas cadeiras que serão disponibilizadas para a atuação do farmacêutico. Bom, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Edson Luiz de Oliveira, eu sou graduado em farmácia pela Universidade Estadual de Londrina, fica no norte do estado do Paraná, é uma instituição pública estadual. E de Londrina eu fui para Curitiba, e em Curitiba eu me aperfeiçoei em farmacologia, trabalhei com produtos naturais, depois eu fiz especialização em fisiologia humana e fiz mestrado em biologia celular e molecular, mais precisamente na área de fisiologia. Permaneci em Curitiba por um período de tempo, isso foi um pedaço da minha vida. Depois eu vim para Fortaleza e aqui eu me estabeleci, mas antes eu estive no estado do Paraná novamente, eu estive na cidade de Maringá, onde eu trabalhei numa distribuidora e trabalhei também numa empresa na área do ramo farmacêutico, era professor também, mas trabalhava com um projeto de importação de fármacos. É uma história longa que eu tive o contato prévio com um colega que era de Brasília e eu acabei entrando junto com eles nesse projeto de regulamentação. Tá? Eu fiquei mais com a parte técnica, eu fiquei com as análises microbiológicas e as análises físico-químicas. Mas essa é uma outra história que a gente pode contar numa outra oportunidade. Mas por que eu chamo a atenção? Porque aí depois eu vim para Fortaleza, eu ministrei aulas de química no Instituto Federal e entrei como substituto, permaneci lá no Maracanã um tempinho e depois eu fui para uma instituição privada aqui de Fortaleza, na qual eu permaneci por mais ou menos uns 5 para 6 anos. Eu era professor de química, mas eu ministrava outros temas também, mas eu iniciei como professor de química farmacêutica, ministrei a disciplina de planejamento e síntese molecular de fármacos, tanto que um dos assuntos que nós temos aí para o concurso da FunSaúde, que é a nanotecnologia, eu tive oportunidade de conhecer em loco essa tecnologia e me sinto confortável de ministrar esse tema. Então nós vamos ter um aulão sobre nanotecnologia que vai ser interessante, por quê? Porque permite-nos compreender mais e melhor qual é a perspectiva que nós temos em relação a esse contexto de apresentação de fármacos. Né? E ingressei recentemente, não já faz, eu estou completando o segundo ano do meu doutoramento, eu tive a oportunidade de ingressar no doutoramento em ciências médico-cirúrgicas na Universidade Federal do Ceará, no departamento de medicina. Eu estudo especificamente, aí é um assunto muito interessante, eu trabalho com câncer gástrico, né? Eu faço coleta de biópsias cirúrgicas, então eu faço coleta durante a cirurgia e faço todo o estudo epidemiológico e todo estudo molecular. Então, no estudo molecular, eu trabalho com técnicas moleculares, RT-PCR, PCR, Western blot, ELISA. A gente trabalha também com a técnica de FRLP, que é o fingerprint. Enfim, a gente trabalha com a biomol ali, que hoje é corriqueiro, né? Biomol é parte integrante de tudo. Eu trabalho dentro do câncer gástrico, eu trabalho com infecção com Helicobacter pylori, né? Bactéria gram-negativa. Então, a gente acaba tendo uma vivência bacana de vários pontos, inclusive uma vivência no ambiente hospitalar. Por quê?
Porque eu faço enfermaria, eu faço ambulatório, eu faço centro cirúrgico e o paciente depois ele sai da UTI e a gente volta a entrevistá-lo para fazer o acompanhamento. Então, é algo interessante, tem sido a maior escola que eu já tive na minha vida, nesses meus 32 para 33 anos de formado, já mais de 32, né? Sou formado em 1988, então já passa aí de 30 anos, e que são 33, né, se a gente calcular 2021, e que tem me permitido uma visão mais enriquecida da farmacoterapia, uma visão mais enriquecida da própria relação entre o profissional farmacêutico e o paciente. Então isso para mim tem sido uma grande e expressiva escola. Mas vamos ao que interessa, que é a nossa aula, ok? E gostaria que vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, sintam-se confortáveis em interromper para que eu possa dar o devido e correto atendimento a vocês, tá? Então, vou receber mais uma colega aqui, eu vou deixar ampliada a tela, não tem problema não. Eu vou gerar a problematização, eu gosto sempre de lançar a problematização antes. Então, eu tenho duas situações que eu gostaria que vocês olhassem. Eu vou aguardar só um segundinho aqui a entrada do colega. Isso. E vou voltar aqui para o slide, tá? Mas eu volto rapidinho, já recolho. Exercício 1, o estudo diz que Campbell e os colaboradores estudaram a farmacocinética de uma substância chamada eritropoetina recombinante humana. É uma proteína glicosilada que tem massa molecular, alguns chamam de peso molecular, mas o ideal é denominar de massa molecular, e essa substância é usada para o incremento de células de glóbulos vermelhos em pacientes em estágio final de doença renal, após a administração endovenosa e subcutânea de 40 unidades por quilograma de massa corporal. É dado a seguinte informação. A área sobre a curva por administração IV, ela vale 3.100 e a área sobre a curva é SC, ok? Aqui seria SC, vale 1.372. Então, são feitas 5 afirmativas, eu volto a falar dessa questão mais adiante, quando nós abordarmos como calcular. Então, a biodisponibilidade é possível, é passiva de ser calculado, baseado na relação da área sobre a curva, observada através de gráficos, da relação entre o eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Mas eu vou mostrar isso para vocês com bastante calma, tá? E, na sequência, eu adaptei uma questão para uma questão discursiva, e a questão diz assim: a biodisponibilidade de duas formas farmacêuticas, aqui denominadas A e B, de um mesmo fármaco de uso oral, administrado na mesma dose. Explique, considerando os dados contidos no gráfico, a importância das formas na terapêutica do paciente. Então, é uma questão que você tem que falar sobre, discorrer sobre. Então, essa questão, ela traz um aspecto muito interessante, muito relevante, que é exatamente a questão de eu tenho duas formas diferentes do mesmo fármaco, na mesma dose, porém, as curvas, elas apresentam-se com particularidades diferentes. Então, você tem que discorrer, eu vou ensinar para vocês como você faz a redação para que ela traga um conforto para quem vai ler. Esse é o grande detalhe, né? Quando você está elaborando uma prova, ou quando você está elaborando uma questão discursiva, você deve sempre lembrar que a orientação é estabelecer um critério de montagem de questões. Mas vamos lá, então. Seguindo, então, com a temática do nosso aulão, vamos falar, então, sobre o histórico e todo o cenário regulatório que nós temos hoje. Então, o primeiro aspecto importante, o primeiro ponto importante que nós devemos lembrar é o seguinte. Eu trabalhei em farmácia
muito antes de muitos de vocês terem nascido, ok? Aí eu já posso abrir aqui e explicar. Eu trabalhei em farmácia, eu comecei a trabalhar em farmácia, eu tinha 9 anos de idade. Eu comecei a trabalhar em farmácia em meados da década de 70. A farmácia, naquele momento, ela tinha uma estrutura muito diferente do que é hoje, tanto da organização administrativa quanto da própria presença do farmacêutico. Farmacêuticos em farmácia, naquele momento, eles não eram presentes, ok? Não era. Primeiro que tinham poucos, havia a Lei 5991 de 73, veja, eu estou falando que eu comecei a trabalhar em farmácia em meados dos anos 70, então significa dizer que eu comecei a trabalhar e nem conhecia 5991 de 73, ok? Mas eu comecei a trabalhar exatamente. Aí eu fiz de tudo um pouco, eu fiz limpeza, eu arrumei as prateleiras, eu fiz varejo, o que é varejo? A gente preparava violeta 2%, distribuía em frasco ampola de benzetacil e comprava aqueles frascos ampola e fazia violeta, colocava, fechava com rolinha e vendia. Cansei de fazer varejinho de cenifolha, fazia também, fiz também erechim alegórico, ou seja, fazia tudo na farmácia. E a farmácia tinha um pool de medicamentos, tá? E tinha inclusive na época vacina, a farmácia vendia vacina. Na época tinha um laboratório chamado Pinheiros, em São Paulo, e ele produzia vacinas, e as vacinas eram vendidas também nas farmácias e aplicadas na farmácia. Então, quando eu peguei uma certa idade, eu fui trabalhar no balcão. Então, eu me tornei um balconista. Recebia a condição de balconista, subir para o balcão era quase que algo diferencial. E fui para dentro do ambulatório aprender a aplicar injetável, intramuscular, subcutâneo e endovenoso. Então, se vocês me perguntarem se eu apliquei endovenoso, eu vou responder para vocês. Também apliquei endovenoso. Mas onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no que tínhamos de medicamento naquele momento. Então, o que é que tinha naquele momento de medicamentos? Nós tínhamos os medicamentos chamados de referência, que eram chamados de éticos. Era essa palavra que se usava no balcão da farmácia. Então eu comprava um ético. O que era um ético? Era um Lasix. O ético era o Lasix, tá? O ético era um Imosec, tá? O Imosec já existia. O ético era o Binotal, que é a ampicilina. O ético, vamos lembrar aqui, um Losec, que ele também era considerado ético, então usava essa palavra ético. E o ético, ele era prescrito pelos médicos. Os médicos prescreviam ético. Só que havia um paralelo de medicamentos que chegavam na farmácia, e se nós tivermos aqui algum colega que viveu esse momento da história, vai saber do que nós estamos falando. Havia vários laboratórios que produziam medicamentos que você comprava um e recebia 2 ou 3. Dependendo do enlace, você chegava a receber 3. Eles eram apelidados no balcão da farmácia de BO, que significava bonificado, mas a gente apelidou de BO porque ele era bom e ótimo. Ele era bom para o paciente e ótimo para o balconista, porque o balconista recebia comissão. Então, eu tinha um produto chamado Longevity. Longevity, ele não existe mais. Ele era de um laboratório chamado Prata. E nós tínhamos 3 laboratórios que eram considerados bonificados, importantes. O EMS, que nós chamávamos de EMS, o KIF, que acho que virou União Química, e o laboratório do Prata, que não é o Prata e Dona Duzi, porque é um outro enlace. E a gente vivia de vender remédio no balcão. Então a farmácia, ela vendia os varejinhos, ela vendia os medicamentos éticos e vendia os bonificados. E os bonificados a gente recebia maravilhosamente.
Pessoal, eu acho que eu caí. Só um minutinho que eu acho que eu já volto. Eu não sei o que aconteceu. Pronto, eu voltei, desculpa. Teve um pequeno problema aqui, mas eu voltei, tá? Desculpe. Então, o que acontecia? Eu já vou passar a apresentar novamente. Os medicamentos bonificados, eu quero contar essa história para vocês entenderem o motivo de todo o enredo que seguiu as RDCs, para vocês entenderem por que teve tanta RDC para regulamentação. Porque os medicamentos bonificados, eles eram produzidos, mas maximamente que se tinha era uma análise físico-química e microbiológica. Não tinha uma avaliação de eficácia. Então eu tinha vários nomes, que eram nomes considerados nomes comerciais, não tinha DCB, não tinha denominação química, nada disso. Então você tinha o Longevity, você tinha, eu estou tentando lembrar alguns, mas o Longevity eu lembro que ele pagava 20% de comissão e era um complexo multivitamínico que os homens que tinham mais de 50 anos iam na farmácia para comprar o Longevity e já tomava gluconergan injetável na veia e tomava um medicamento chamado Pazuma, e vendia um coquetel, era um combo. Esse combo era vendido como sendo o afrodisíaco. E realmente, naquela época, como nós não tínhamos uma sildenafila, não tinha um Viagra potente, qualquer combinação era interessante para se permitir, né, a melhora da performance sexual. Então, os homens iam muito na farmácia, tomavam gluconergan injetável e todo mundo ganhava muita comissão. Tá? A comissão era uma regra estabelecida em toda a farmácia. Eu tive muitos colegas, e ainda tenho, né, que foram balconistas, trabalharam muito tempo no balcão e hoje são proprietários de farmácias, tá? Proprietários de 1, 2, 3 farmácias. Então, o que acontece? O que aconteceu, tá? Esses produtos bonificados, eles se tornaram os chamados similares de hoje, ok? Alguns dos laboratórios que produziam os produtos bonificados, eles se tornaram os chamados similares. E alguns laboratórios ampliaram o seu leque e se tornaram os medicamentos genéricos. E o que é que nós temos? Os produtos de referências, que são os inovadores. Então, em 1977, 1979, 1981, 1982, ou seja, eu tinha dois grupos de medicamentos. Eu tinha os éticos e os bonificados. Por que eu estou contando essa história? Porque quando a gente vai explicar isso, a gente tem que ter vivido a história. E essa história eu posso dizer para vocês que eu vivi. Tá? Eu cresci dentro de uma farmácia, eu não me tornei farmacêutico porque meramente eu olhei na lista e não, porque eu queria ser farmacêutico. O meu pai era prático em farmácia, então ele acabou me levando para a farmácia e eu gostei da história e aqui eu fiquei. Tá? Bom, então o que é que nós temos historicamente? Primeiro, né, durante muito tempo a indústria brasileira, tá, ela nunca deu a importância em relação à questão dos IFAs, né, dos insumos farmacêuticos, tá? E que bastava cumprir as exigências físico-químicas ou microbiológicas, né, através de testes clássicos, o medicamento já ia fazer parte dos compêndios farmacopeicos e ia, portanto, ser usado. Eu vou levantar um minuto para mostrar para vocês o que é um compêndio farmacopeico. Eu deixei de pegá-lo, mas eu tenho ele aqui na minha frente. Só um minuto. Pronto. Voltei, tá? Vocês estão me vendo? Eu estou fazendo uma... Aqui, pronto. Esse é um compêndio farmacopeico. Esse compêndio pertencia ao meu pai. Esse compêndio é de 1959, tá? Ele é original.
Esse compêndio, ele traz todas as formulações. Aqui está amarelado com o tempo, não tem mais a capa, mas ele tem histórico, inclusive aqui no meio tem as anotações que o meu pai fez em relação a uma formulação que até hoje eu não consegui trazê-la para a prática, mas deve ser alguma mágica maravilhosa, porque ele está aqui. É uma fórmula para tratamento de tosse, tá? Essa fórmula foi escrita em 1959. Professor, por que você está mostrando isso? Porque era assim que funcionava a farmácia, tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui, colutório de borato de sódio, indicação, antisséptico bucal. Então está no compêndio da farmacopeia. Então a diferença é essa. Isso é origem da farmácia brasileira, 1959. Essa é uma obra que é a própria história da farmácia. Eu tenho guardado com muito cuidado, com muito carinho, porque para mim é importante. Bom, aí o que aconteceu? Vamos lá, né? Seguindo aí esse nosso bate-papo. A farmacopeia brasileira, publicada pela editora Andrei, ela trazia e traz até hoje, né, as informações mais importantes. Então, a última aprovação da farmacopeia foi a de 2019. Então, o que é que nós temos de importante em relação à farmacopeia? Nós temos as informações marcantes de cada uma das substâncias, de cada um dos IFAs e das suas marcantes formulações. O que acontece? A lei que rege a nossa profissão, ela é de 1973. O período compreendido entre 1976, que é o período que eu posso falar, ok? Até 1999, o que é que nós temos de marcante em relação à farmácia? Havia dois tipos de medicamentos. O que nós chamamos de inovadores, que são os éticos, e os similares, que eram os chamados bonificados. E todo mundo, obviamente, olhava com um olhar puramente mercadológico de vender produto bonificado. Então, vendia vitaminas, tinha um medicamento para eumintos do KIF, chamado Quintelmin. Era o que mais vendia na farmácia para os meninos. Aí fazia um combo de Quintelmin mais vitamina. Ah, mas vocês vão olhar e vão dizer assim, mas professor, isso é uma empurroterapia. E eu estou dizendo para vocês que era assim, porque nós vivíamos assim. Então essa era uma realidade, não tinha regulamentação. Ah, então quer dizer que a farmácia ela funcionava sem o farmacêutico presente no seu horário de estabelecimento. O farmacêutico estava nos documentos, mas ele só assinava para a farmácia, ele não ia. Esporadicamente havia alguma fiscalização, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu estou falando de uma história lá atrás, eu estou falando de 1976. Não estou discutindo os dias de hoje, porque aí realmente o histórico atual é bem diferente, existe toda uma preocupação em relação ao cuidado com a própria população em relação à atuação do profissional farmacêutico. Então vejam, não havia exigência de comprovação de equivalência terapêutica do medicamento similar e era permitido registrar todas as formas farmacêuticas e as mais diferentes dosagens em relação a um suposto medicamento de referência. Então imagine que eu tenho uma situação, tá? Eu tenho o Tetrex, tá? O Tetrex, ele era o de referência, ele era o ético. Vou te dar outro exemplo, o Binotal. O Binotal era o de referência. O Binotal era fabricado pela Bayer. O Binotal é... Vou mudar, tá? Vou mudar. Tá no primeiro slide? Então deixa eu ver o que é que houve aqui. Tá, só um minutinho. Deixa-me ver. Então, como eu estava dizendo, o Binotal, ele era o referência, tá? Vou parar a apresentação e eu volto aqui. O Binotal era o referência. Qual era o fabricante do Binotal? O fabricante do Binotal era o laboratório Bayer. Então, o que acontecia? Você recebia prescrições de Binotal
para o tratamento de infecções provocadas por streptococcus. Ele era muito usado para infecções por streptococcus. Naquela época, a ampicilina ela tinha ainda condições de eliminar a infecção ocasionada pelo streptococcus. Hoje já nem se pensa mais em ampicilina porque a resistência está muito lá além da ampicilina. Além do mais, a ampicilina causava muita diarreia, né? Então nós tínhamos um quadro diarreico bem intenso por causa da ampicilina e ocorria, além disso, a venda era feita sem a necessidade de receita. Outro dado importante, tá? Não havia necessidade de receita. Os únicos que precisavam de receita eram os poucos medicamentos que tinham tarja preta, mas a maioria dos medicamentos, por exemplo, nós tínhamos, vamos lá, Gardenal. Gardenal não precisava de retenção de receita. Havia um medicamento chamado Hipofagin, que era utilizado para o emagrecimento, aí sim, o Hipofagin, agora sim deu certo, o Hipofagin, ele tinha a retenção de receita. Então, o que acontecia? O que ocorria na farmácia era exatamente isso. Nós tínhamos dois tipos de produtos. Nós tínhamos os chamados produtos bonificados, que eram os chamados similares, e nós tínhamos os produtos conhecidos ou chamados de éticos, que seria, portanto, nos dias de hoje, o que nós chamamos de medicamentos de referência, ok? Muito bem. Outro ponto importante, vamos seguindo aqui, é exatamente a questão maior, tá? Os medicamentos similares, eles eram indicados pelo nome fantasia, ou ainda alguns recebiam denominação genérica. Deixa eu te dar um exemplo. Então, o Tetrex, ele era a tetraciclina, e a tetraciclina ela é usada muito para infecção por gonococcus. E a tetraciclina era usada também para tratamento até de gogo de frango. Né? Galinha tinha uma infecção, as pessoas compravam, botavam na água para beber e dava para o frango, para a galinha beber. Tá? Então, quando chegava na farmácia, dizia assim, eu quero um Tetrex, eu quero uma tetraciclina. O que é que tinha? Infecção no trato geniturinário, geralmente era infecção por gonococcus. Né? Não havia muita preocupação de usar preservativo, era muito comum haver contaminação com a bactéria causadora da blenorragia, e aí comprava o Tetrex para resolver o problema. E resolvia, estou falando de quase mais de 30 anos atrás, ainda tinha uma resposta terapêutica com esses medicamentos. Então, essa era, portanto, a realidade, preste bem atenção, essa era, portanto, a realidade do balcão de uma farmácia, tá? Não se assustem, porque sempre que a gente conta essa história, os mais novos olham com um olhar assustado, mas essa era uma realidade, tá? Bom, seguindo aqui, o que é que ocorreu? Tá? Ocorreu o seguinte, em 1997, o Brasil abraça pela primeira vez a lei das patentes. E em 1998 foi publicada a portaria de número 3916, que ela é de 30 de outubro de 1998, que estabelece a Política Nacional de Medicamentos. O que é que essa condição ou essa política estabeleceu? Primeiro, a relação dos medicamentos essenciais, que é o RENAME, que está aqui a representação, e também a reorientação em relação à assistência farmacêutica. Nós temos vários dos senhores que trabalham na CAF, e vocês sabem que existe todo esse contexto da assistência. Houve o melhor desenvolvimento científico e tecnológico e de recursos humanos no setor da saúde. Veja, se nós analisássemos a estrutura do curso de farmácia em 1980, por exemplo, quando eu iniciei, ali quase nos meados dos anos 80, a minha graduação, nós tínhamos um curso de química, estruturado em química, não tinha um curso voltado para o paciente. A gente fazia 3 anos ou 3 anos e meio de farmácia para receber o título de farmacêutico, e depois fazia um ano e meio de análises clínicas para receber o título de
bioquímica. Então, o farmacêutico ele estava completamente desligado. Ele estava ligado às análises clínicas, fortemente ligado às análises clínicas, ou ligado à indústria de alimentos, ou ligado à indústria de medicamentos. Então, muitos se formaram em alimentos, muitos se formaram em medicamentos, mas a preocupação com o paciente, no contexto da saúde, não tinha. Então, nesse momento da história, o que nós tivemos? Um grande desenvolvimento, um início, isso é do ponto de vista mundial também. Houve também uma promoção do aumento da produção de medicamentos e, principalmente, lembrando dos 3 pilares, que é segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. Além disso, o PNM estabeleceu regulamentação sanitária dos medicamentos com o estabelecimento do uso racional. Então, esse é um ponto importante. Por quê? Porque um ano depois, foi criada, em 1999, foi criada a Anvisa. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem o seu nascedouro em 1999, em pleno governo do então ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, em 1999, é estabelecido a Anvisa. Nós não tínhamos um órgão de regulamentação no Brasil. Então, a Anvisa ela é muito recente. Enquanto os americanos têm a sua agência, que é a FDA, e os europeus também têm a agência de medicamentos e alimentos, o Brasil não tinha. Então, esse é um ponto importante. Outro aspecto que é relevante é que a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela vem como agência para a atuação em termos de ser reguladora. Esse é o ponto alto. A Anvisa é uma agência reguladora e que tem 3 pontos importantes. Primeiro, ela tem uma independência administrativa, ela tem uma estabilidade dos seus dirigentes, ou seja, ela não sofre influência de mudanças de governo e ela é um órgão que tem autonomia financeira. Então, em 1999, nasce. Eu não vou entrar nos méritos, influências políticas, etc. e tal, mas vocês sabem muito bem que a Anvisa ela tem essa importante autonomia, ela determina se ela aceita ou não, vocês estão acompanhando, né? As orientações, quando se percebeu que a hidroxicloroquina seria utilizada em larga escala, haveria um desabastecimento em relação aos pacientes que realmente precisam da hidroxicloroquina, a Anvisa ela estabelece marcantemente a migração para a 344. Então, traz para dentro, né? Com que objetivo? Evitar que ocorra a automedicação. Então, vejam que passamos a ter uma promoção de uso racional de medicamentos. Havia necessidade de um órgão de regulamentação. A regulamentação, na época, era feita pelo Ministério da Saúde, havia secretarias para tal, mas não tínhamos uma agência independente. Então, poderia mudar o governo, A ou B, direita, esquerda, situação, oposição, não importa. Poderia mudar o ministro da Saúde, mas a diretoria ela permaneceria inalterada. Existem regras para isso dentro da Anvisa. Estou citando esses pontos para vocês terem um entendimento melhor dessa história. Dentro do conceito da Anvisa, o que acontece? Ela está relacionada a estabelecer atos normativos e que esses atos normativos eles podem ser apresentados para consulta pública e também o estabelecimento das RDCs. Inclusive, eu peguei aqui um exemplo para ilustrar para vocês, né? É solicitado ao colega farmacêutico se posicione em relação à alteração da RDC 44, que está relacionado com as boas práticas da atividade farmacêutica na farmácia comunitária. Um dos pontos altos dela é essa. E também a Anvisa estabelece as chamadas RE, que são as resoluções específicas e que estão relacionadas a atos normativos e que foram efetivamente aprovados pela agência Anvisa. Muito bem, então essas
RS, elas são publicadas em diário oficial e elas entram em vigor a partir do momento que tenha sido publicado. E a pergunta é, como o mercado farmacêutico hoje ele se apresenta? Então, vocês que trabalham na farmácia sabem que vocês têm que seguir à risca a legislação vigente. Claro que muitas vezes essa legislação vigente, ela tenta fugir, tenta arrumar uma alternativa, né? Entre elas, alteração aí em termos da portaria 344, a RDC 20 e outras tantas que nós vamos apresentar falando especificamente do produto genérico. Então, o mercado farmacêutico hoje, ele é marcantemente, ele tem que seguir as normas da Anvisa em relação às REs e às RDCs. Sigamos lá mais uma outra informação. Então, vou trazer novamente aqui o slide, vou voltar aqui e vamos adiante, tá? Então, nessa sequência, eu gostaria que vocês olhassem com bastante cuidado e com bastante carinho a Lei 9.787, de 1999, que ela estabelece o medicamento genérico. Então, o produto que hoje nós encontramos com o nome de genérico, ele teve o seu nascedouro pela Lei 9787 e que passou a receber uma denominação que é chamada de DCB ou DCI, né, que seria DCI, ou NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Então, por exemplo, se nós olharmos qualquer produto genérico, ele tem toda uma estrutura de embalagem e nessa estrutura de embalagem a apresentação não se faz com nome fantasia. Então, nós tínhamos até então a presença dos medicamentos de referência que passaram a servir de espelho para serem copiados, claro que tem que ser uma cópia bem feita, e os medicamentos similares que se apresentavam com marca ou sem marca. O que acontece? Acontece que o medicamento de referência, vamos pegar, por exemplo, o Capotem. Talvez vocês não conheçam Capotem, mas Capotem, ele é um medicamento de referência que nós não temos aí mais no mercado farmacêutico, salvo engano da minha parte, me corrijam, é o Captopril que foi lançado como inovador pela Squibb. Por que ele é inovador? A Squibb era um laboratório que desenvolveu a estrutura química do Captopril, tendo na sua composição um anel pirrólico, e esse anel pirrólico ele teria a capacidade de se ligar ao sítio ativo da enzima ECA, enzima essa que foi isolada lá nos pneumócitos e que se descobriu que o Captopril ele tinha a semelhança de um peptídeo, uma parte de um peptídeo que inibia a ECA, provocava extrema vasodilatação e com isso provocava hipotensão e o rato ficava um alvo fácil para a cobra. Então foi aí que nasceu o Captopril. Mas a apresentação é o Capotem. Da mesma forma que o Losec era a referência, o inovador do medicamento hoje, ou da substância hoje conhecida, o omeprazol. Ok? Por que eu estou citando isso? Para que vocês se situem. Muitos de vocês nem nascidos eram nessa época. Tá? Hoje nós temos essa discussão de geração Y, geração milênio. Eu já estou na geração do Jurássico, do Triássico. Então, o que acontece? O medicamento de referência, ele tem que ter 3 pontos importantes. Eficácia comprovada, segurança comprovada e qualidade comprovada. Agora, é uma comprovação baseada em evidências científicas. Não é meramente você trazer um relatório não estabelecido por uma instituição que realmente vá lá e assine dizendo, olha, esse medicamento segue todas as normas relativas, tanto à produção, às boas práticas de produção, quanto às características que são efetivamente importantes relacionadas à farmacocinética, farmacodinâmica. Outro ponto importante em relação à denominação desses medicamentos foi que
As resoluções, elas foram necessárias para a regulamentação, ou para regular o setor, tá? Regulamentação do setor, tá? Essa é a palavra-chave. E estabelecer os testes de eficácia, a segurança e os elementos comparativos a serem realizados nos medicamentos que seriam candidatos a serem medicamentos do grupo dos genéricos. Então, foi estabelecido todo um contexto para que, quando fosse apresentado para os estudos clínicos, o candidato a genérico recebesse, obviamente, a autorização da Anvisa. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Então, nesse contexto, a Lei 9787, os medicamentos genéricos nasceram intercambiáveis em relação aos seus respectivos medicamentos de referência. Então, ponto alto que vocês devem lembrar: o ano, ok? E a lei. Então, vocês têm que lembrar que a lei 9787/99, ela estabelece as regras que norteiam a regulamentação do medicamento genérico, quanto à sua eficácia, segurança e qualidade. Então, esse é o ponto alto. Vamos lá. O que mais que aconteceu nessa época que é relevante e que é importante, tá? Vamos seguir mais um pouquinho. Veio a RDC, a primeira RDC. Então, é importante lembrarmos também. Então, vocês vão receber agora informações relativas a cada uma das RDCs. Então, anotem. Eu gostaria que você que está acompanhando, faça uma linha temporal e destaque cada RDC. Deixa anotado, RDC tal, o que é que ela diz. Porque se vocês forem buscar, pesquisar, o que eu fiz nesse material foi compilar todas e estabelecer uma estrutura para facilitar o entendimento de vocês. Ok? Então, o que aconteceu? A RDC 92 de 2000, então lembra, a lei que estabelece os genéricos, ela é de 1999. É a 9787. O que aconteceu? No ano seguinte, a RDC 92, que é exatamente do dia 23 de outubro do ano de 2000, ela vai adequar as marcas similares. Ok? Tem um sonzinho aberto em paralelo. Obrigado. Então, pessoal, tem um sonzinho aberto em paralelo. Então, o que acontece? Né? O que aconteceu? Vamos lá, mais um pedacinho. Foi adotado para os similares o nome de marca. Pessoal, tem um som vazando paralelo. Poderia, por favor? Pessoal, por favor, tem como desativar o som, por favor? Obrigado. Então, o que aconteceu? A RDC 92, ela vai estabelecer a adequação das marcas similares. Então, passa-se a exigir que tenha um nome de marca para manter o seu registro, ou ainda realizar os testes de equivalência farmacêutica, que são os testes in vitro, físico-químicos e testes microbiológicos, e os chamados testes de bioequivalência, para se estabelecer que esse medicamento similar encontre o status de medicamento genérico, ok? Então, foi nesse ano que a EMS, a EMS, que era um laboratório que produzia medicamentos similares àqueles bonificados que eu citei para vocês, e ela passa, então, a ter o status de produção de genérico, ok? Eu tenho vários colegas de faculdade
que se estabeleceram na área de indústria e que trabalham hoje, inclusive, continuam na ativa, trabalhando na indústria com várias fábricas de medicamentos genéricos que espalharam por alguns sítios brasileiros. Por exemplo, nós temos no interior de São Paulo várias fábricas de genéricos, no Paraná, numa cidade chamada Cambé, também tem, em Goiás nós temos, na Bahia tem, Minas tem. Então, várias indústrias, elas optaram por passar da sua condição de similar para a condição de genérico. A vantagem é que havia uma série de benefícios para criarmos essa alternativa de medicamento, para baratear. Eu diria para vocês assim, vocês me perguntarem qual foi o objetivo de termos um medicamento genérico. Nós vamos universalizar o medicamento. Essa é uma realidade. Uma realidade clara, porque o medicamento inovador ele tem um preço fora da realidade de muitos brasileiros. Já o medicamento genérico ele alcança a sua condição de facilitação do acesso ao medicamento. Então foi um grande passo em termos de acesso do paciente ao medicamento. No ano seguinte, no dia 5 de dezembro, os fabricantes de medicamentos genéricos estabeleceram a famosa estrutura da embalagem, ou seja, a embalagem que tem a tarja amarela com a letra G em caixa alta e impressa em cor azul, onde está escrito medicamento genérico. Então, se em 2000 foi estabelecido a questão da necessidade dos similares apresentarem os testes necessários para se tornarem genéricos, em 2001 os genéricos ganharam a sua roupa, ou seja, receberam a capa do Batman. Então, se vocês olharem, todas as fábricas têm suas cores diferentes. Se vocês olharem a AMS, a Medley, a Sandoz, qualquer que seja, todos terão a sua embalagem, mas seguem essa norma de cor em relação, inclusive, ao G, que significa medicamento genérico. Bom, então, se nós olharmos as embalagens disponíveis, sejam de produtos de controle especial, seja produtos que devam ser dispensados com prescrição médica, todos eles seguem a mesma estrutura. Então, anotem, o ano é de 2001, ok? Em 2009, ok? 2009, foi apresentada a RDC 47 de 2009. Qual é o objetivo? Bula. Então, a RDC 47 de 2009 estabelece as regras para a organização, a elaboração, a harmonização, o estabelecimento do perfil das bulas que sirvam para o paciente e para os profissionais da área de saúde. Então, o que diz em relação às bulas? Definição da fonte, do tamanho, da cor de impressão, do espaço entre as linhas, o tipo de letra, o tamanho da letra, a cor que deve ser impressa e haverá, portanto, uma bula específica para o paciente e também para os profissionais da área de saúde. Então, a RDC 47, ela tem essa particularidade. Então, veja, o que é que eu montei para vocês? Eu separei mastigando cada um dos elementos. Mas por quê? Porque nós temos que seguir uma rota até chegarmos em relação aos dias de hoje. Então, a chamada RDC 47, o que é que ela estabelece? As regras para a estruturação da chamada bula, ok? Muito bem, vamos mais um pouquinho. Ainda nesse conceito, nós temos a RDC de 71 de 2009, veja que nós já estamos em 2009, a rotulagem, ok? E essa resolução, ela traz algumas importantes informações, principalmente em relação à questão do rastreio do medicamento, informações para pessoas portadoras de deficiência visual, seja informação em braille, medicamento com destinação institucional, informações mínimas para as caixas de transporte. Então, a RDC 71 de 2009 estabelece
as regras relativas à rotulagem. Então vejam, esse slide vai trazer para vocês 3 informações, ou diria 4 importantes informações, num período de 9 anos, relativo aos medicamentos. Em 2000, a RDC 92 estabelece as condições que o similar poderia se tornar genérico. Em 5/10 de 2001, fabricantes estabelecem a regra de apresentação, não foi uma exigência, partiu do mercado. Em 2009, estabelece o padrão de bula. Em 2009 ainda, a RDC 71 estabelece o padrão da rotulagem. Segue as informações relativas às outras alterações que nós tivemos de 1999 até 2003. Então, nós temos algumas importantes regulações técnicas na forma de RDC. Eu separei também informação delas para que vocês tenham. Então, nós temos, em 1999, nós temos uma resolução que é a 391. O que ela dita, né? A resolução 391, na época era a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, a ANVS, como ela era chamada, foi publicada na página 62 do Diário Oficial da União e aprova o regulamento técnico para medicamentos. Então tinha uma série de regras relativas aos medicamentos. Aí, em 2001, ok? 2001, o que é que nós temos? Nós temos a RDC 10, que é essa que está aqui apresentada para vocês. Ela é composta de 5 artigos e ela tem, obviamente, as suas subdivisões, mas ela determina a questão da equivalência farmacêutica, da biodisponibilidade e da chamada bioequivalência. Então, esta é, portanto, a regra do jogo. Determinar que, para o registro de medicamentos genéricos, os interessados cumpram na íntegra os dispositivos desse regulamento. Então, a RDC 10, ela estabelece em 2001 as regras para o candidato a medicamento genérico, tem que seguir uma série de regras que estão estabelecidas no artigo 3, que é exatamente a condição de equivalência farmacêutica, biodisponibilidade e bioequivalência. Ainda nesse período, nós tivemos mais uma RDC, que foi a 84 em 2002. O que ela estabelece? Ela vai, mais uma vez, regulamentar os medicamentos genéricos. E que, nesse caso, ela vai falar sobre o registro do genérico, as empresas interessadas cumpram na íntegra os dispositivos aqui presentes. Determinar que somente poderão realizar testes necessários para as provas de equivalência farmacêutica as instituições ou os centros que sejam devidamente autorizados pela Anvisa, ok? Então, não é qualquer centro, ele tem que ter toda uma estrutura. Por exemplo, aqui no Ceará, nós temos o NPDM, que é o Núcleo de Planejamento e Desenvolvimento de Medicamentos, e o NPDM trabalha exatamente com esse norte. Ele tem várias áreas de pesquisas, e nessas áreas de pesquisa, uma delas existe toda a parte clínica, ele foi inaugurado recentemente, uma área específica para receber voluntários que vão administrar, seguindo regras muito criteriosas, medicamentos para fazer a análise de biodisponibilidade e bioequivalência. Então, esse é um ponto importante. Nós temos no Rio, nós temos em São Paulo, nós temos em Porto Alegre, vários núcleos que se tornaram áreas ou territórios para que se dê o estudo. Então, aqui em Fortaleza, Ceará, tem um núcleo para o estudo de bioequivalência e biodisponibilidade. É bom saber, porque às vezes o pessoal sabe ou não sabe que tem, mas o NPDM ele tem essa particularidade. E a RDC 135 de 2003, ela vai determinar que as empresas interessadas no registro de medicamentos sigam a íntegra, ela amplia a questão do cadastramento, tá? Então, fala-se aqui da regulamentação em relação aos testes
e aqui fala em relação à questão do cadastramento. E depois, no artigo 4, revoga-se a RDC de 84 e no artigo 5, essa resolução entra em vigor no ato da sua publicação. Então, é mais uma RDC que está regulamentando os testes necessários para avaliação do medicamento candidato a equivalente, ou, melhor dizendo, a genérico. Ainda nesse contexto, nós tivemos um marco regulatório. Eu sempre chamo a atenção porque toda vez que você vai fazer uma prova, você tem que ter uma data que é considerada a data-chave. Tá? Então, o dia D. Tá? Então, se 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos da América, nós temos o dia D, nós temos o dia que a bomba de Hiroshima ela foi lançada em Hiroshima, nós temos o dia da proclamação da República e nós temos um marco regulatório em relação aos medicamentos genéricos. E é exatamente no dia 29 de maio de 2003. Então anotem essa data também, 29 de maio de 2003 é o marco regulatório, por quê? Vamos entender exatamente o motivo. Então o que aconteceu? Esse marco regulatório, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela publicou para a área de medicamentos vários regulamentos técnicos. Então, é aí que entram as RDCs de 2003. A gente começa com a 133 e vai seguindo uma a uma. Então, anotem, deixa anotado, você que vai fazer prova do concurso da FunSaúde, anote a data, ok? A data e o ano, ou seja, marco regulatório, dia 29 de maio de 2003. É a data em que a Anvisa publica uma série de RDCs. Todas essas RDCs elas têm o objetivo de regulamentar os medicamentos. Então, nós temos, primeiro, a RDC 133, que versa sobre o registro de medicamentos similares. Nós temos a 134, que adequa os medicamentos similares. Nós temos a 135, que é um regulamento técnico para os medicamentos genéricos. E a 136, ela refere-se ao registro de novos medicamentos. Anotem, façam essa sequência, 133, 134, 135, 136, ano 2003. A 133 fala sobre a questão da eficácia e segurança. A 134 é a adequação dos similares. A 135 é relação à regulamentação técnica dos medicamentos genéricos. E a 136 ela fala sobre novos registros. Muito bem. Estamos, portanto, em 2003. Nós temos que caminhar mais um pouquinho. Nós vamos andar mais uma década. O que aconteceu? De 2003 até 2014, tá? O nosso ponto final da nossa análise vai ser 2014. Então, nós começamos agora a partir de 2003. Então, não esqueçam, 2003... nós tivemos 133, 134, 135, 136. Ou seja, 4 RDCs extremamente importantes. Nós partimos de 2003, tivemos a RDC 135, nós tivemos agora, em 2007, a RDC de número 16, e que, o que atrás? Ela, mais uma vez, vai falar sobre a regulamentação dos medicamentos, sobre a questão das empresas, sobre as normas que devem ser seguidas, aspectos relacionados principalmente com a questão da equivalência farmacêutica, que tipo de estudo tem que ser feito, quais são os estudos de biodisponibilidade. E nós temos a RDC 60 de 2014, e essa, por sua vez, ela volta a falar da regulamentação, ou seja, a documentação, os critérios de documentação para concessão e renovação de registro de medicamentos com princípios ativos sintéticos e semissintéticos, classificados como novos, genéricos, similares, visando garantir a qualidade, segurança e eficácia. Bom, o que é que nós temos que compreender?
que nós saímos de 1999, chegamos em 2014, nós estamos em 2021 e nós já temos todo um conjunto de RDCs que foram desenvolvidas pelos técnicos da Anvisa, respeitando todas as normas internacionais, para que o medicamento brasileiro pudesse ser comercializado fora, ok? Se vocês tivessem ou tiverem um dia a oportunidade de ir até a EMS, vocês vão ver o que é a estrutura de uma indústria para a produção de medicamentos com o intuito de entregar para o mercado internacional. Não é para o mercado interno. Essas grandes indústrias brasileiras, elas entregam a Teuto, por exemplo, a União Química, eles vendem caixas e mais caixas. Existem regras, inclusive, de peso de embalagem, para verificar se todas as unidades físicas estão efetivamente com as mesmas características. E é feita por amostragem do começo até o fim da produção. Então, é muito linda. A estrutura da fábrica da EMS é muito linda. E vocês não têm noção, né, que o dono da EMS, ele tem uma história muito interessante. Ele comprou em São Paulo um laboratório de xarope, chamado Xarope São João. Era um cantinho e ele foi lá e comprou o xarope São João. E do xarope São João ele virou a potência que a EMS é hoje. Mas ela foi durante muito tempo uma fábrica de medicamentos bonificados. Então ela se adequou à realidade brasileira e mundial. Esse é o ponto importante. Para você exportar medicamentos, você tem que ter todas essas regras. Não basta apenas produzir, você tem que seguir rigorosamente a regulamentação. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala de produção de medicamentos, a gente fica olhando, poxa, mas o que eu preciso fazer mais, tá? Outro ponto importante é o seguinte, os medicamentos similares, nessa época, estavam órfãos, ok? 2003 até 2014, todo mundo só olhava para genérico. Não era todo medicamento que queria, obviamente, ou todo fabricante que queria ingressar nesse território. Tinha seus benefícios, mas também para todo bônus tem muito ônus. E as fábricas menores, elas prefeririam, naquele momento, permanecer no mesmo status. Só que, peraí, não é bem assim. Se eu tenho uma exigência, veja bem, se eu tenho uma exigência com referência, se eu tenho uma exigência com o chamado medicamento genérico, eu vou deixar o similar simplesmente órfão? Não, pelo contrário. Ele vai ter que ter uma série E, veja bem, ele vai ter que ter uma série E de novas regras, ok? Uma série E de novas regras para que ele permaneça no mercado. Inclusive, tem um dado interessante que é relativo aos similares que sejam de fármacos que tenham o índice terapêutico muito estreito, eles saíram do mercado. Eles não podem ficar no mercado. Então, medicamentos que tenham índice terapêutico muito estreito, entre dose efetiva e dose letal muito próxima, e que não tenha feito nenhum teste relacionado à bioequivalência, esse medicamento não pode permanecer no mercado. E não permanece, não há autorização para sua produção. Então, para os medicamentos similares, também houve uma evolução histórica. A primeira foi em 1994, né, no dia 30/12, final, é a famosa Instrução Normativa número 1, e ela foi revogada pela RDC 157 de 2002, e o que ela pede? Ela pede os requisitos para o estudo de equivalência farmacêutica. O que é que significa isso? Significa os estudos físico-químicos e os estudos microbiológicos. A 157, ela foi revogada pela 133 de 2003. Então, o que é que diz a 133? Como a gente tinha mencionado, versa sobre o registro dos similares. Ele tem que comprovar eficácia e segurança por meio de estudos comparativos, através de medidas indiretas ou não. Então, essa é a particularidade. A 133, ela revoga a 157.
A 134, dentro do marco regulatório de 2003, ela faz a adequação aos medicamentos similares já registrados em 2003. Tudo que estava registrado tem que se adequar. E foi nesse período que medicamentos com índice terapêutico estreito deveriam obrigatoriamente apresentar estudos de eficácia, segurança e biodisponibilidade relativa. Caso contrário, o medicamento deveria ser retirado do mercado. Por quê? Porque tornava-se economicamente inviável. Então, se eu tenho um produto que ele precisa passar por uma regulamentação, eu tenho um custo operacional muito alto, eu tenho pilhas de documentos para apresentar, então realmente eu tenho que ter uma equipe voltada para todo o estudo de regulamentação. Então, nós temos vários colegas farmacêuticos que se especializaram em regulamentação e que trabalham na indústria para a orientação sobre o registro de uma nova marca. Inclusive, existem várias empresas especializadas executando tal tarefa. Como nós não temos esse evento que acontece aqui na região do estado do Ceará, muitos de nós acabam não conhecendo essa estrutura, porque a própria organização da educação farmacêutica na graduação, ou mesmo na pós-graduação, volta para o mercado varejista. Ou seja, volta para a farmácia comunitária, volta para a farmácia hospitalar, ou volta para o laboratório, mas não volta para a indústria. Nós temos, assim, uma incipiência de indústria com as exigências. Nós não temos uma grande fábrica, é um grande sonho que eu sempre tive de esperar um dia uma grande indústria trazer aqui para o complexo do P100 uma área de produção, porque o estado de Ceará ele tem tudo para ser um dos mais ricos estados do Brasil. Ele tem uma estrutura portuária excelente, ele tem um hub fantástico e agora tem um cabeamento internacional de transmissão de dados nunca antes visto. E tem todas as suas belezas geográficas, uma vasta área litorânea e um interior muito bonito, com uma área serrana e que atrai os olhos de muitos. Mas ainda nós não chegamos a ter. Nós estamos começando agora com a Fiocruz aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, aqui do lado, né? Mas quem sabe, né? Sempre que a gente sonha alto, não custa nada sonhar. Bom, vamos lá. Seguindo aí, ainda em 2003, melhor dizendo, aí em 2007 vem a intercambiabilidade, ou seja, o intercâmbio. Então, quando se fala da substituição, vamos dizer, o intercâmbio que era entre o genérico e o de referência, o profissional responsável pelo intercâmbio tem que ser o farmacêutico. Então, poderia fazer o intercâmbio, exigência de carimbo com nome, o CRF e também datar e assinar. Então, a RDC 16/2007 estabelece. E a 51, ela altera 16, e aí eu acho que o Chiron ele fez um comentário no grupo, ele queria mencionar, mas depois você escreve para nós em relação a 16. Foi a 16, né, Chiron? Você está aí ainda, meu querido? Você mencionou no grupo lá do Cariri algo sobre a questão da 16. Salvo engano, posso estar errado, mas depois você comenta no finalzinho. O que é que ela traz, tá? Os medicamentos de referência podem ser dispensados quando prescritos pelo nome de marca, pela respectiva DCB ou na falta pela DCI, podendo ser intercambiável com o medicamento genérico correspondente. Ok? Então, essa é a famosa RDC 16 de 2007. Ainda no contexto temporal, né? Vamos lá, o que aconteceu ainda com os similares? A RDC 53 de 2007, ela fala sobre a dispensação no âmbito do Sistema Único de Saúde, seja efetuado mediante apresentação de prescrição em conformidade com a 9787, tá? Em relação aos medicamentos que são prescritos no Sistema Único de Saúde. A 58 de 2007, ela dispõe sobre as medidas a serem adotadas junto à Anvisa pelos titulares de registro de medicamentos para o intercâmbio. E aí nós temos uma linha temporal bem interessante, que é a Instrução Normativa em 1994,
Aí veio a RDC 157, depois nós tivemos a RDC 133, depois nós tivemos a RDC 17 de 2007, que ela vai estabelecer a questão dos centros habilitados que possam realizar os testes relativos à questão da biodisponibilidade e a bioequivalência. Então, mais uma RDC. Vejam que são várias RDCs. E, por último, a famosa RDC 60 de 2014, que aí ela fecha exatamente em 2014, trazendo todas as regras para genéricos, similares e novos medicamentos que venham a ser apresentados para a prescrição, para a dispensação, para a aquisição por parte dos entes federativos, seja municipal, estadual ou mesmo federal, e que sejam responsáveis, obviamente, pela dispensação. Então, quem trabalha nas CAF sabe exatamente quais são os norteamentos em relação à documentação exigida pela Anvisa. Então, a Anvisa é um órgão muito sério. Eu diria para vocês que a Anvisa é talvez o órgão, na minha humilde concepção, é um dos órgãos mais sérios que a gente tem em termos de regulamentação. Se a Anvisa diz que sim, é sim. Se a Anvisa diz que não, é não. E onde há muitos farmacêuticos trabalhando na Anvisa, inclusive nesse momento que nós estamos vivendo da questão das vacinas, né, que são os medicamentos imunobiológicos ou os medicamentos biológicos, né, que são as vacinas, são feitas com unidades virais ou fragmentos. Existe uma série de regras, inclusive documentos e mais documentos que devem ser analisados, reanalisados, trianalisados, para que garanta segurança, eficácia e qualidade. São os 3 pontos importantes. Então, não é à toa que para você registrar um medicamento no Brasil, você passa muito tempo para fazer. Então, por isso que o medicamento de referência ele tem um custo operacional muito alto, porque foram 10 anos de estudos até que efetivamente comprove segurança, eficácia e qualidade. E ainda assim, quando você vai para a fase 4, fase 5 de estudos clínicos, o medicamento pode ser reprovado. Ele acaba sendo retirado do mercado quando se detecta em um pequeno grupo de pacientes alguma alteração que possa colocar em risco a sua saúde. Então eu vejo assim, o medicamento genérico ele é eficaz, com qualidade e segurança. A Anvisa ela segue regras bem profundas. Então quando você for adquirir um medicamento similar, não tenha receio. Claro que se o indivíduo tem condições de adquirir o de referência, porque ele está mais abastado, ele vai adquirir. Mas o cidadão comum, aquele indivíduo que tem maiores dificuldades para o seu endividamento, siga a linha do gênero. Ah, mas eu tenho similares. Existe o intercâmbio, mas entre o similar, e todos vocês sabem, e o de referência. O que acontece? O similar, para entrar na lista da Anvisa, ele tem que apresentar os testes de bioequivalência. Então, a RDC 60 de 2014, ela fecha exatamente todas as regras para genéricos, similares e novos. Paulo Henrique, você quer perguntar alguma coisa, meu querido? Não, os testes são os mesmos. Tá? Os testes são os mesmos. Como eu expliquei ontem na aula, lembra que eu falei dos Fuscas? Eu vou ter que fazer as mesmas coisas. Claro que eu tenho um IC, a regra do jogo é essa, né? O intervalo de confiança, ele ganha um espaço mais alongado, né? O intervalo de confiança, o IC, ele vai de 80% até 123%. Então, o medicamento que é candidato ao intercâmbio, ele tem que ficar entre 80 e 123 comparativamente em relação aos seus valores de bioequivalência. Só que a bioequivalência, vocês vão ver. Oi? Pode falar.
Veja, o mercado farmacêutico, Paulo Henrique, vocês que estão aqui sabem muito bem disso, todos nós somos colegas de profissão. O mercado farmacêutico é o mercado mais rico que tem. Vocês acham que estão querendo levar medicamentos para o supermercado por quê? Porque é um mercado rico. É um mercado muito rico. O Brasil é o país que mais consome medicamento, um dos mais, ou se não é o primeiro ou o segundo, mas está entre os primeiros do mundo que consomem medicamentos. Se vocês fizerem uma análise, na casa de cada um de vocês eu tenho estoques de medicamentos que já perderam a validade. Tanto que esse projeto maravilhoso que está sendo trazido aqui para o estado de Ceará, que é essa farmácia solidária, é fazer com que você consiga estabelecer em cada município a entrega, a devolução, para não se tornar um passivo, para ser descartado, porque um grande problema é o passivo de medicamentos. Eu não posso simplesmente abrir um blister, jogar na descarga e mandar embora. Um dos maiores problemas que nós temos é a parte de ecotoxicofarmacologia, que a gente não discute isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava lendo um artigo de ecotoxicologia, ecofarmatoxicologia, sobre a questão da metformina. Eu até comentei isso na aula de ontem. A metformina, a biguanida, ela é eliminada na urina integralmente. Do jeito que ela entra, ela sai. Ela não sofre biotransformação. Ela tem uma meia-vida bem curtinha. Ela vaza fora. Aí o que rola? O que acontece? Nós estamos jogando no meio ambiente uma substância que, veja bem, ela não é usada no tratamento da síndrome do ovário policístico. Se ela é usada no tratamento da síndrome do ovário policístico, ela tem vínculo exatamente com a atividade da AMPK e vai mexer na testosterona. Aí eu posso provocar inversão sexual em peixe. Opa, isso é sério, é sério. É sério, isso é muito sério. Eu acompanhei um estudo que foi feito em peixes, em relação, um estudo que foi feito em peixes na Universidade, foi da Califórnia, não, eu já vou lembrar, a Universidade de Illinois, em Chicago, tá? Num lago, onde os peixes servem como referência, como biomarcador de contaminantes. Sabe o que é que encontra na musculatura dos peixes? Antihistamínico, ansiolítico e antidepressivo. Ou seja, a população de Chicago, ela faz uso em larga escala de antihistamínico, porque durante o inverno tem muito resfriado, tem muita condição de coriza. Ansiolítico, porque mora numa cidade muito grande, à noite é aquela noite que nunca tem fim, então as pessoas têm dificuldade em dormir, é uma população mais velha. E antidepressivo, porque vive enclausurado, trancado dentro de casa e fazem uso de larga escala. Quando vai fazer análise de amostra, fragmentos da musculatura, da carne do peixe, encontra os produtos do metabolismo ou da biotransformação. Então esse é um dado interessante que precisa ser analisado. Então a ecotoxicofarmacologia, ela é muito interessante de mostrar que nós precisamos ter o cuidado com o medicamento, não descartá-lo como ocorria antigamente. Bom, agora espero que vocês tenham acompanhado essa relação temporal, tá? São todas as RDCs, então vocês viram desde a lei até chegar em RDC 60 de 2014. E agora eu vou apresentar para vocês aspectos sobre o que viria a ser a biodisponibilidade, vou mostrar para vocês como se faz o cálculo e vou apresentar para vocês a questão da bioequivalência, tá? É uma parte complementar que eu acho muito relevante e muito importante. Então, biodisponibilidade, essa é a definição, tá? O que é que significa biodisponibilidade? Biodisponibilidade é nada mais, nada menos que relaciona-se à quantidade de fármaco que foi absorvida, que nós chamamos de área sobre a curva, e em relação à concentração. Eu quero explicar isso muito calmamente. Eu falei na aula de ontem, mas eu quero que vocês analisem e compreendam
em relação ao emprego do fármaco por um caminho, por uma via de administração que seja diferente da via vascular, ou seja, um território extravascular. Tá? O que é que a gente observa? Que a absorção ela precisa ser rápida. Eu não posso ter uma lentificação, a não ser que eu quero que o medicamento, que no caso libere um fármaco, e esse fármaco ele tenha a sua liberação e depois a sua solubilização lentificada para ter, portanto, um efeito mais tardio. Então aqui que entra o emprego da nanotecnologia para que a gente consiga ter medicamentos que sejam entregues no sítio específico e diminua o risco exatamente do evento adverso. Ok? Se nós inovarmos tecnologicamente, usando a medida bem criteriosa, entregarmos o medicamento no sítio de ação, nós teremos, portanto, mais reduzido os eventos adversos. Deixa eu te dar uma situação que é bem clara. Eu quero entregar um quimioterápico diretamente lá num território que seria, portanto, a área onde eu tenho um tumor, um neuroglioma. Se eu administrar cisplatina através do catéter, eu vou espalhar a cisplatina por todo o organismo e, dentre outros impactos, eu vou ter mucosite no paciente. Né? O paciente tem mucosite e a mucosite é um problema sério. Quem trabalha em oncologia sabe, mucosite é um caso sério. O paciente tem muita dificuldade, não consegue se alimentar, não consegue deglutir, não consegue absorver, porque forma uma inflamação no trajeto todo da boca até a região retal. Porque o fármaco se espalha e vai trazendo uma série de danos. Então eu tenho que entregar diretamente ao tecido. Como é que eu faço? Eu vou desenhar algo que eu coloque em pacote, administre, carregue até lá. Então a nanotecnologia tem essa grande vantagem. É como se eu criasse uma nanopartícula inteligente, então é um medicamento inteligente que vai entregar a partícula diretamente, vai fazer um release direto. Uma das formas hoje é utilizar anticorpos, liga com anticorpos monoclonais, então coloca na cauda do anticorpo e o anticorpo vai diretamente ao tecido e gruda e aí ele entrega, ele faz o release, ele abre e joga o medicamento. É como se não espalhasse pelo organismo. Vou te dar um outro exemplo, tá? Como eu trabalho na área de oncologia e eu fiz aí várias cadeiras de oncologia devido ao doutorado, e eles têm 3, 4 cadeiras na área de onco, eu fiz uma falando também sobre a questão do uso da doxorubicina, né, que é muito usada. E a doxorubicina ela tem uma cardiotoxicidade ímpar, né, ímpar. Tem pacientes que fazem o tratamento de câncer e muitos anos depois, mesmo já tendo tido a alta médica em relação ao CA, acaba tendo a necessidade até de um transplante cardíaco, porque a doxorubicina é um veneno para o coração. Eu tenho que entregar a doxorubicina, mas não o coração, eu tenho que entregar a doxorubicina no tecido. Então a nanotecnologia permite isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a liberação do medicamento ela tem que ser rápida e a absorção rápida, mas ele tem que ter um endereço certo. Então, é um outro ponto importante. Outro dado que é merecedor de destaque é a questão da dissolução. Então, toda vez que vocês estão executando as boas práticas, é por isso que vocês têm aí no contexto do concurso a parte de farmacotécnica. O que é que vão discutir na farmacotécnica? Pessoal, olha, na farmacotécnica a gente discute vários elementos, tá? Mas existe, numa outra oportunidade, aqui eu não estou com ele aqui do lado, mas existe uma literatura muito sofisticada que fala exatamente sobre a questão das formas inteligentes de entrega de medicamentos. Então, medicamentos de liberação rápida, medicamentos de liberação lenta. Então, a fase de dissolução é uma fase nevrálgica para que o fármaco seja absorvido. Então, o que acontece? Vamos lá. Eu tenho comprimidos, eles vão sofrer dissolução, vai liberar o fármaco dissolvido e, consequentemente, ele passa por absorção, o fármaco foi absorvido. Ou o comprimido sofre a desintegração primária, ele passa a formar granulados ou agregados e que vai, por sua vez, gerar
o fármaco dissolvido. Ou ainda ele sofre uma segunda desintegração, gera partículas, essas partículas liberam o fármaco, então vão dissolver o fármaco. Então é importante que a gente saiba utilizar corretamente o medicamento. Eu queria fazer uma observação, eu fiz ontem, mas eu quero fazer dentro do coletivo, que nós temos alguns termos que são importantíssimos e que devem ser corretamente usados. Fármaco é diferente de medicamento e medicamento é diferente de remédio. Remédio, medicamento e fármaco são três eventos, ou três indivíduos diferentes, tá? Remédio vem de remediar e é qualquer medida. Até ontem o Paulo Henrique falou um alimento. Tudo bem, se remediou a situação do paciente, o remédio pode ser um medicamento. O alimento pode ser um medicamento. Então o chá é um remédio. Medicamento, aí eu vou ter três modalidades de medicamentos. Eu tenho o medicamento fitoterápico, ok? Eu tenho o medicamento homeopático e eu tenho o medicamento alopático. Aí o alopático eu vou ter várias possibilidades, até as formulações galênicas, tá? E fármaco é a substância. E a substância ela pode se apresentar na forma molecular, na forma esterificada ou na forma de sal. E nesse contexto, o que acontece? O que é que nós temos? Nós temos a presença do fármaco e ele vai ser absorvido. Um outro detalhe, que é o modo como nós falamos. Você não... Entendam bem, eu vou explicar para que a gente aprenda. O que o paciente faz é receber o medicamento e não a medicação. Medicação é o ato de entregar, dispensar para o paciente o medicamento. Medicação é o ato. Ah, eu vou administrar a medicação do paciente agora. Não, você não vai administrar a medicação do paciente. Você vai administrar o medicamento. Ah, professor, mas isso é preciosismo. Não, isso é um modo correto de você se portar. Ah, mas muita gente fala medicação. Fala, mas fala errado. Ok? Não me levem a mal, mas o certo é falar o medicamento do paciente. Ah, mas eu já vi as pessoas falarem, mas não é correto, tá? Então, o que acontece? O medicamento, ele é a forma farmacêutica através da qual será entregue para o organismo um fármaco. Então, significa dizer que a dissolução é exatamente a etapa de extrema importância, porque ela vai ser afetada não só pelas características físico-químicas do fármaco, mas também pelas particularidades do recipiente. Então, a utilização de recipientes diferentes afeta a fase de dissolução. E agora eu gostaria que vocês analisassem comigo essa curva, tá? Essa curva ela é de uma importância sem igual. É ela que vai nortear o cálculo da biodisponibilidade, que vai ensinar vocês a calcular para que você, acertando, você vá acumular pontos para passar no concurso. Ok? Então, veja, deixa eu explicar para vocês bonitinho aqui. Essa curva, ela estabelece exatamente o seguinte. Eu tenho a concentração do fármaco em relação à administração por via endovenosa. Então, se eu administro um fármaco por via endovenosa, seja por bomba de infusão, seja por gravimetria, seja por instilação, seja por administração arterial, seja por bolos, não importa. O que acontece? Eu vou entregar o medicamento totalmente na corrente circulatória. Então, o que acontece? A biodisponibilidade, ela é total, é 100%. Só que o que vai ocorrer no transcorrer do tempo? A concentração vai declinando, vai declinando, vai declinando, porque o fármaco está sendo biotransformado e eliminado ou só eliminado sem sofrer biotransformação. Por isso que nós temos, obviamente, essa curva
que ela pode ser convertida logaritmicamente numa reta e ela, obviamente, representar a variação da concentração pelo tempo de um fármaco que foi administrado pela via endovenosa. Quando nós administramos um fármaco por qualquer outra via, ele vai passar por um período de ascensão e depois declínio. Nesse período de ascensão, é importante lembrar que o fármaco vai estar sendo absorvido, eliminado e agindo. Absorvido, eliminado e agindo. Mas como está sendo mais absorvido e menos eliminado, eu tenho uma curva ascendente em direção a Cmax, que é a concentração máxima que você alcança. Como é que eu mensuro? Eu coleto a amostra de sangue do paciente e faço cromatografia de alta performance, HPLC. É por isso que vocês, no programa do concurso, têm HPLC e espectrofotometria. Eu vou ensinar HPLC, eu vou ensinar espectrofotometria no curso, tá? Então, chama a atenção de vocês. Nós temos o curso seguindo, amanhã segue farmacocinética. Então, nós começamos agora, nós começamos antes, nós começamos segunda-feira, hoje nós estamos no terceiro encontro, ainda tenho vagas no curso, tá? A turma ela vai ser composta por 40 colegas, nós estamos quase lá, ainda tem algumas vagas. Se você se sentir tocado, prof, pô, foi legal, eu quero aprender mais e mais e mais, beleza, vamos lá para o curso, tem material a dedéu. Professor, não sei, eu estou em dúvida. Venha toda quarta-feira, eu vou estar aqui para te ajudar, tá? Eu vou dar um pouquinho aqui. O grosso é lá, tá? O hard é lá. Oi, querida, diga. Veja, a relativa é quando você compara. Entendeu? Eu calculo a biodisponibilidade de A. Ok? E eu calculo a biodisponibilidade de B. Aí quando eu comparo A com B, eu tenho a relativa. Aí eu vou ter uma fração. Se for 1, os dois são iguais. Se for qualquer valor abaixo de 1 ou acima de 1, o certo é ficar 1. Mas se for abaixo de 1, ou referência está com a biodisponibilidade deslocada no eixo, ou o genérico está com essa biodisponibilidade deslocada no eixo X. Ok? Então essa é a definição de relativo, porque eu comparei a alguém. E a comparação, obviamente, é entre o genérico e o inovador ou de referência. Tá bom? Então, pessoal, como eu estava mencionando para vocês, tá? Nós temos a nossa sala VIP, né, que é a turma, e aí a gente tem atendimento, atenção, orientação. Choveu, estamos resolvendo lá. Pensa aí, vem comigo para essa jornada. Serão aulas todos os dias, de segunda a segunda, a aula fica gravada no site, top, tem material, ó. É só perguntar para algum colega que está aí fazendo, ver se não é hard. Nível, ó, lá em cima, é para passar mesmo. Todo o conteúdo da específica. O conteúdo específico é aqui comigo, tá? Então é o seguinte, eu vou ter exatamente essa curva. Então, essa curva, senhores, é a curva que leva a concentração máxima pelo tempo máximo. Ela é uma figura geométrica semelhante a um trapézio. E essa figura geométrica, em relação ao eixo Y pelo eixo X, é um triângulo. Então, se eu calcular nessa figura a área do trapézio, e se eu calcular nessa figura a área do triângulo, e se eu dividir a área do trapézio pela área do triângulo e multiplicar por 100, eu tenho o valor da biodisponibilidade para cada fármaco conhecido. Todos têm biodisponibilidade. Eu vou mostrar para vocês alguns valores que foram obtidos. Espironolactona, eu mostrei ontem na aula, 90
furosemida 64. Por que a espironolactona tem 90 e a furosemida? Por causa das propriedades físico-químicas. A espironolactona, ela tem na estrutura muita coisa solúvel em lipídio. Então ela é melhor absorvida pelas membranas do trato gastrointestinal. Já a furosemida, ela tem uma estrutura que é um heterocíclico com 5 elementos, chamado furano, que contém oxigênio. Então, a molécula de furosemida é menos solúvel em lipídio que a espironolactona, ok? Vamos lá. Aí eu chego e desço lá na domperidona. Quando eu chego na domperidona, eu encontro 15. Eu olho para o 15 da domperidona e fico me perguntando, cara, então quer dizer que se eu tomar domperidona não vai absorver nada? Mas esse é o objetivo. Eu não quero que a domperidona passeie pelo organismo. Ué, eu quero que ela fique onde? Ali no intestino, ali no estômago, ali na região transmural, ali nos plexos, para ativar. Ela é um derivado de dopamina. Então ela fica presa ali. E é ali que ela tem que ficar. Ela não tem que ir para o coração, para o fígado, para o rim, para o pulmão. Não, tem que ficar ali. Diferentemente da espironolactona, essa tem que ir lá no rim. A furosemida ir lá no rim. Então, se você comparar a absorção, então eu tenho o valor da biodisponibilidade. Para cada fármaco foi estudado e calculado. Então, o novo fármaco tem que fazer esses estudos. O que é que a gente faz em relação ao genérico? É fazer o estudo dele, com um grupo de voluntários de 12 pessoas que vai administrar, adultos, jovens, acima dos 18 anos. Mas esse é um assunto que eu vou discutir em outro momento, tá? A parte clínica a gente vai discutir numa outra aula. Então, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar exatamente a questão, tá? Então vamos lá? Vamos aprender a calcular? Então vem comigo. Você tem a questão. Então eu apresentei, estudou a farmacocinética, esse valor maior é a área sobre a curva intravenosa e aqui é a subcutânea, tá? Tem um errozinho de digitação, mas é subcutânea. Então, é solicitado que são colocadas 5 alternativas, tá? A primeira, a biodisponibilidade vale 0,66 e a substância é prontamente biotransformada no fígado. O valor de biodisponibilidade é 0,46 e a substância pode estar sendo biotransformada no sistema linfático. A substância tem ampla biotransformação renal e biodisponibilidade de 0,56. Não ocorre biotransformação por se tratar de uma substância análoga à eritropoetina humana. Por ser um biofármaco, a biotransformação é pulmonar e o valor da biodisponibilidade será de 0,72. Vejam, quem nunca trabalhou com paciente renal em unidade de terapia intensiva, antigamente fazia várias medidas para tentar aumentar o hematócrito do paciente e não melhorava, né? Porque o rim, entrando em falência, ele para de produzir eritropoetina. O rim é um órgão que produz eritropoetina, é uma substância de cunho hormonal, é um peptídeo, né? Relativamente pequeno, 34 kD, não é nada gigantesco. E essa substância, ela vai chegar até a medula e vai estimular as células medulares a se multiplicar e se transformar em glóbulos vermelhos, se transformar em eritrócitos, tá? Aí qual é o lance? O lance é um só. Você tem que calcular a área sobre a curva. Então você tem a SC subcutânea, aí você só faz uma tarefa simples de tudo. Você vai dividir 1.372 por 3.010. Qual é o valor? 0,46. Pronto, essa é a resposta, tá? Esse é o complemento. Qual que é o complemento? Realmente, a eritropoetina, ela é biotransformada no sistema linfático, ok? E aí, a resposta é a letra B. O trabalho seu era saber calcular. Ah, mas vamos ser bem sinceros. Agora você para e preste atenção. Quando é que vocês calcularam isso na vida de vocês até hoje? Professor, eu nunca vi isso. Então, pronto. Está na hora de você pensar. Pô, eu quero passar nesse concurso, eu tenho que ir para o caminho. Qual? Estudar realmente o que vai cair. Ok? Tá? Ah, na tóxico viu. Beleza, maravilha. Aí o que acontece? Você se depara com uma situação na qual você tem que calcular. Aí chega no concurso, tufo, caiu. Aí você olha e diz, pô, eu não sei como calcular. Tem que lembrar.
é a área sobre a curva da via extravascular dividido pela via vascular, e esse valor pode ser multiplicado por 100, aí 0,46 por 100 significa 46%, ou apenas 0,46. E o complemento é que realmente a eritropoetina ela é biotransformada no sistema linfático, ou seja, ela vai sendo transformada e vai sendo eliminada. E a segunda é uma questão discursiva muito top, tá? Ela fala sobre duas apresentações, veja que interessante. A forma, vamos chamar de formulação A e a forma B, ela tem o seguinte, a forma A, ela ultrapassa a janela terapêutica, ou seja, a concentração máxima tolerável. E a formulação B, ela fica entre a concentração mínima efetiva e a concentração máxima tolerável. O que ele quer que você explane ou fale sobre essa diferença? E a resposta seria essa, né? A forma A pode ser empregada para o tratamento de casos agudos ou para a dose de ataque, e a gente calcula a dose de ataque, em que a concentração mínima efetiva tem de ser prontamente atingida. Pronto, está aqui. E a B, ela reserva-se a situações de tratamento crônico ou de manutenção, pois o fármaco permanece durante um período maior de tempo no sangue, proporcionando assim maior comodidade ao paciente. Então, como diz o enunciado, é uma mesma substância e tem a mesma via de administração, mas são formas farmacêuticas diferentes. Então, imagine que fosse uma situação assim, eu tenho uma suspensão e um elixir, ok? Ou uma cápsula e um comprimido, uma cápsula gelatinosa, uma drágena. Estou colocando algumas situações que seriam consideradas. Um exemplo simples é o protocolo MONA, tá? Que é o protocolo para sinal de Levine, que é o infarto. Você vai mastigar 3 AS de 100 miligramas. Pronto. Vai alcançar uma dose altíssima, mas não importa, porque eu quero ter ação antitrombótica ali. Aí depois o paciente recebe alta, felizmente, vai continuar usando o AS, mas nesse caso ele vai receber aquela apresentação entérica, tá? Então o que acontece? Vai alcançar o intestino, vai sofrer todo o processo de degranulação, de dissolução, mas não alcança o pico rápido, vai manter uma concentração dentro da janela terapêutica por um período maior de tempo. Seria uma analogia para vocês terem aí como exemplo. Ainda nesse conceito, as etapas do estudo, né, consiste na demonstração que o medicamento, através dos testes, apresenta a mesma biodisponibilidade. Então, eu vou comparar o genérico com a referência. E aí o que acontece? É aí que tem que ser lembrado. Para calcular, é necessário que se conheça as propriedades fisicoquímicas, é necessário que se conheça a tecnologia, é necessário que se conheça a característica da forma farmacêutica, é necessário que se conheça e que se considere a via de administração e até mesmo os fatores psicológicos relacionados ao paciente. E aí, nesse caso, quando se vai fazer o estudo de bioequivalência para seguirmos a RDC 60, então é necessário que se tenha um novo estudo toda vez que uma proposta de forma farmacêutica diferente daquela que foi usada em ensaio clínico. Tem que fazer estudo de bioequivalência. Alterações que tenham sido significativas na formulação. Tem que fazer estudo de bioequivalência. E testes de nova formulação genérica. Tem que fazer os testes de bioequivalência para que seja registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Saiba que, quando 2 produtos são avaliados sob as mesmas condições experimentais e apresentam resultados comparáveis in vitro e in vitro, são considerados equivalentes terapêuticos. Então, nós temos vários exemplos de equivalentes terapêuticos. Por quê? Porque a equivalência terapêutica, ela depende da equivalência ou da biodisponibilidade. E a biodisponibilidade está relacionada à questão do ingresso do fármaco no organismo.
A bioequivalência, biodisponibilidade relativa ou biodisponibilidade comparativa, elas são termos sinônimos. Por isso que, ao me perguntarem qual é a definição de biodisponibilidade relativa, é porque eu estou comparando um com o outro. Então, eu tenho lá o intervalo de confiança que é aceito entre 80% e até 125%. O que é que significa isso? Eu tenho que ter uma semelhança de 80% até 125% aproximadamente. Um ponto alto que eu gostaria de lembrá-los é que pensar faz bem. O que é bioequivalência? Mas os dados da bioequivalência nós iremos discutir numa outra oportunidade. O estudo da bioequivalência é realizado entre o medicamento genérico ou similar e o seu respectivo medicamento de referência, tá? E deve ser seguido as orientações da agência sanitária de cada país, e que no caso do Brasil é a Anvisa. E não esqueçam, dia 20 de maio é o dia do medicamento genérico, ok? É uma data comemorativa e a gente encerra a nossa apresentação. Aguardem só um minutinho, eu só vou terminar a gravação, lembrando da data do dia 20 de maio.